Bom, falar que é bom estar aqui com vocês, tem que falar. Obrigado a falar. Mas mesmo se não fosse obrigado, eu falaria isso, porque é muito bom estar aqui. E a gente vai intensificando esse relacionamento. E tem sido muito bom. No final de semana passado, teus irmãos lá em Belo Horizonte foi muito bom. Então a gente vai aprofundando isso, né? Eu já tinha encontrado vocês antes, né? Lá no Pará, não? Eu tive 2 vezes lá, reunião dos pastores, dos líderes. Eu estava 15 quilos mais magro. Deve ser. 12, 13. Só para não falar 15 de novo, porque até eu fiquei assustado agora. Então, talvez a gente tenha se encontrado lá. Eu vou estar lá agora em julho também. Porque também, como assim falou isso, eu estou liderando o movimento todo. Além das supervisões, mesmo no Pará, eu estou liderando os supervisores de lá também. Então eu vou ter umas reuniões com o pessoal, até para saber mais sobre vocês. Brincadeira, não. Vamos ver os antecedentes, né? Vamos ver se tem nada consta que veio de lá. É? Ai meu Deus, um monte de medo disso. Os últimos que falaram isso comigo, estou tentando apagar umas linhas até agora. É trauma desse negócio de livro aberto. Estou fechando os capítulos da minha vida aí, tentando abrir o livro. Bom, gente, mas eu queria que a gente começasse pelo menos a... Eu falei com o Moacir, refletir algumas coisas a partir da palavra de Deus. Nós falamos tanto da palavra de Deus aqui, e acho que uma das coisas que mais está pegando, que mais estão pegando hoje no contexto de igreja no Brasil, e aí vai de norte a sul, é falta de observação adequada da palavra de Deus, inclusive na prática da igreja. Igreja não é simplesmente usar o nome de Jesus em igreja, não é isso. E se pastor não quer dizer que fomos nomeados e somos pastores. Como é que se chama? Desculpa. Augusto. Então, como o Augusto estava falando, a gente tinha comentado ontem, né, Moacir? Às vezes você tem as pessoas que vão plantar igrejas, são bons evangelistas, mas na hora que você tirar os carrapichos, né, em vez de mandar embora, segurar, como você falou, é que a gente vai entender o processo, o que Deus realmente quer de um pastoreio. Isso nem falar também, nem só pregar. Aliás, pode ser muito bem pastor sem pregar, sem ser um pregador, não é? Mas uma coisa que estava assim na minha mente o tempo todo enquanto a gente estava conversando aqui, a gente falou de palavras, nós compartilhamos as impressões que nós tivemos aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, eu gostaria que vocês me respondessem com honestidade. Vocês creem na Bíblia como palavra de Deus? Sim. Vocês têm coragem de ouvir a Bíblia como palavra de Deus? Sim. Porque estou perguntando para vocês, eu pergunto isso para a minha liderança, pergunto isso para a minha comunidade local. Porque se quando ela vem, nem sempre a gente gosta. Somente porque a palavra é reino e nós somos carnais. Carnais no sentido de humano. E alguns de nós somos carnais no sentido de comportamento também. E quando o reino de Deus vem, ele é antinatural. Né? Então ele dá uma incomodada na gente assim. Mas deixa eu ler um texto aqui, eu li até com os pastores lá, em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, dá uma olhada aí comigo, por favor. Lucas 6, 46 em diante. Eu pego o copo e fui o microfone na rua, foi engraçado, né? Eu vi uma pegadinha do padre, né? Jogando água com o microfone, já viu? Vai benzer e fica com o microfone lá. Acontece, né? Essa coisa das eras aí que vão acontecendo ao longo dos tempos. Lucas 6, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha.
E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Acho que uma das coisas, pelo menos, para a gente começar a refletir aqui, é essa questão da igreja a partir do modelo de Jesus. E ele é o nosso referencial absoluto. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que a firmeza da igreja está nos fundamentos sólidos. A firmeza de uma igreja está em fundamentos sólidos. Fundamentos sólidos não vêm de experiência. Fundamentos sólidos não vêm de sentimentos. Fundamentos sólidos vêm da palavra de Cristo. Amém. A palavra de Jesus. Nós cremos no Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um tem uma função específica, é ou não? Certo? Jesus veio para glorificar quem? Quem? O Pai. E o Espírito Santo para glorificar quem? Jesus. Essa é a função dele. Então ele revela Jesus. O alvo não é a glória do Espírito Santo, é a glória de Jesus. O Espírito Santo não é o nosso objeto de adoração. Nossa adoração é o Cordeiro de Deus que nos revela o Pai. E o coração do Pai. Isso vai nos colocando no caminho de filhos perfeitos. Para viver a igreja, nós temos que ter esse fundamento. Mas como é que nós vamos ter esse fundamento se a gente não olhar de novo para a palavra de Deus? Porque a igreja, no geral, está uma bagunça, não é? A igreja está uma grande bagunça, está uma grande piada, está muito brincadeira. Pode. Pois não, meu irmão? Dá para você repetir esse favor? O Espírito Santo não é objeto de adoração. Ele não é objeto de adoração. O Espírito Santo que me faz adorar e que me leva a adorar. Ele que me capacita a adorar, mas ele mesmo não é objeto de adoração. Desculpa. Não é o destinatário. Não, o destinatário da nossa oração, da nossa adoração final é o próprio Pai. E agora, enquanto vivemos nessa era, nós adoramos o Rei do Reino, que é Jesus, o Cordeiro que está sentado no trono. A gente vai para o Apocalipse e você vai ver o que é todo isso. Até o momento em que esse próprio reino ele entrega ao Pai. Não é isso? Então, nós adoramos o Cordeiro de Deus. Mas só conseguimos adorar o Cordeiro de Deus se o Espírito Santo nos revelar Jesus. Porque se o Espírito Santo não nos revelar Jesus, acontece o que acontece na igreja hoje, que usa o nome de Jesus de qualquer jeito. E que nada tem a ver com Jesus. Não é? Hoje eu estava olhando um programa de manhã na televisão, e o programa assim, daqui, né? Então, todo lugar que eu vou, fico de olho para ver o que está acontecendo nas terras, nas bandas de lá, de cá. E aí o pastor virar para as pessoas e fala assim: fala aí, está amarrado. Então fala, está amarrado. Eu já fui desse tipo também. Eu já falei muito e já mandei os outros falar. Porque minha vida isso não vai alcançar minha vida. Ele falou, não vai alcançar minha vida. Então está amarrado. Fala de novo, está amarrado, está amarrado. Isso é antibíblico. Não tem nada na Bíblia que manda você falar está amarrado com ninguém. Lugar nenhum. A única vez que acontece isso no Novo Testamento foi uma parábola. Uma história que Jesus contou de um ponto local. E o que amarra as forças do inferno é a pregação do Evangelho. Amém. Os sinais do reino. As nossas palavras têm poder nenhum. Nenhum para amarrar o diabo. Tem a obra da igreja. Pode olhar lá. Palavra de Deus. Não falei que o negócio de palavra de Deus é sério. A palavra de Deus é esse. Jesus diz o seguinte: quando tem um valente, se não vier o mais valente, e amarrar, não é isso que ele fala? O que ele estava falando? Ele estava falando sobre o reino que se manifesta e a ação do reino que começa a tirar as forças do inimigo e saquear. Esse é o amarrar. Quando você vive o reino, você está amarrando já. Não te nem preocupa de gritar. Oi? As portas do inferno não prevalecem. A igreja vive naturalmente, né? Então é isso, os irmãos estão falando, é exatamente isso. O que vocês estão fazendo, vocês estão amarrando ele. Agora, se você ficar só falando, você está desamarrando. Você está tendo uma preocupação, você começa a ter medo daquilo que não é para temer. E a igreja ela fica gritando porque ela morre de medo. Mas se ela pregar o Evangelho, esse é o nosso ato de coragem. Por isso que o negócio de plantação de igreja é uma das obras que mais fazem avançar o reino de Deus. Amém. É esse lugar que os sinais vão se manifestar. Muito mais, não estou falando que não vão manifestar aqui, mas muito mais do que aqui, ou na minha comunidade lá em Belo Horizonte, a gente adorando, todo mundo bonitinho, né? Tá legal, o som tá bom demais, mas esse negócio não está saindo. Por que nós não temos isso?
Você foi fazendo pergunta, não vamos. Você assistiu o programa? Deixa aí, vamos em frente aqui. Você assistiu o programa? Ah, então, tá vendo? Eu fui usar como E eu fico olhando porque, vocês sabem, isso leva a multidão. Nossa, ele viveu isso, eu vivi isso. A gente levava a multidão. E não tem problema nenhum da gente chegar e falar agora o seguinte: o que eu fazia era errado. O que eu fazia era antibíblico. Deus não tem compromisso com nada que você faz, com nada. Mesmo que dê certo, e mesmo que você ache lógica, Deus não tem compromisso nenhum. Deus não é obrigado a nada, senão ele deixa de ser Deus. Quando você fala Deus é obrigado, se ele for obrigado, ele deixa de ser Deus. Porque Deus é o único ser livre. Ninguém mais é livre, a não ser Deus. Por ele ser Deus, ele é livre. Por nós não sermos Deus, nós não somos livres. Então, quando eu olho para a palavra e falo, bom, isso é antibíblico, mas isso atrás, me dá poder, sensação de poder. Não é? Eu quero mandar. É por isso que é mais fácil mandar embora o povo da igreja. A gente quer mandar. Está dentro de nós. Eu lembro que uma das coisas, eu era doido para casar, porque aí eu podia mandar no que eu queria comer. Aí eu falei com minha esposa, as primeiras refeições da gente casa, né? Porque na minha época, na minha infância, era aquela coisa meio patriarcal. Aí o pai come essa parte, sabe? O bife maior, o pedaço especial. E a gente vai crescendo. A gente começa com a coxinha do frango menorzinha, e vai crescendo, agora o peito já tem muita carne. Aí vai. Então quando casa, fala assim, pô, o frango eu como todo. E agora eu mando esse negócio. Eu quero um pudim para mim, o resto é para os outros. A gente tem esse negócio lá dentro, aí vem os filhos, agora vou mandar também. Então quando dá para a igreja, que já se sente tão oprimida no mundo, que você não consegue mandar em tudo, nem seu voto manda em nada, você sabe disso. Você tem a oportunidade de mandar, e principalmente no diabo, você quer um negócio melhor que esse? Porque se pudesse, ele enchia de pancada, né? Não é? Põe ele na minha frente e fala, pode bater, mas põe ele amarrado. Não é? Eu lembro expulsando o demônio depois que o bichinho estava amarrado, eu dava ordem para lá, para cá, porque eu sou poderoso demais, cara, que eu mando esse bicho. Mas isso seduz a gente demais, velho. Então quando alguém chega, pega um trecho supostamente bíblico, porque assim como a Bíblia é autoridade, ela é a mãe das heresias, a gente tira a heresia daqui. Então a gente usa um trechinho da Bíblia e solta. E isso enche de coragem e poder. Puxa vida. Aí você chega num lugar desse aqui, a gente prega a verdade, não deixa eu ir embora. Porque eu quero ter poder. Só que a hora que você põe sua cabecinha no travesseiro, se algum momento da sua vida você for honesto, algum momento da sua existência, você resolver ser honesto, você vai ver que as coisas não funcionam assim. Não funciona. Não adianta. Eu posso condicionar a minha mente. A minha mente faz até ver as coisas diferentes. Isso é um negócio do pensamento positivo que eu chamo de palavra de fé. Eu posso até condicionar a minha mente com a confissão positiva. Mas eu não mudo as circunstâncias, porque as circunstâncias estão debaixo do controle de Deus. Por isso que Ele é um Deus inabalável. Por isso que é bom adorar o Senhor. Isso é o lugar da segurança. Eu não vou saber lidar com as circunstâncias. Eu não tenho poder sobre as circunstâncias, mas Ele tem. Ele é meu Pai. Ele cuida de mim. Por isso que, independente das circunstâncias que eu atravessar, estou seguro. Mesmo que eu não fale a linguagem, o evangeliquez, eu continuo seguro. Isso é um princípio. A gente não canta isso nas nossas músicas aqui da Vinha. Nada que eu disser, nada que eu fizer, fará Deus me amar mais. Esse é o princípio. Está vendo como é que a gente canta a nossa teologia? Esse é o princípio. Eu estou na graça desse negócio. Estou no favor. É Ele que está fazendo. Então não é o que eu faço que vai mudar as coisas. O que eu faço, eu preciso fazer por obediência à palavra. Amém? E se não for obediência, gente, não adianta usar a palavra para adquirir o que a gente quer. Isso não vai levar em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Pode gerar multidão, o que eu disse antes. Você pode fazer uma igreja com todos esses artifícios da fé e ter uma multidão. E pode fazer sucesso, você pode ter muito dinheiro, templos, espalhar igrejas por aí, e não tem nada a ver com o reino de Deus. Nada a ver com o reino de Deus. Porque quando você vai fazer com o reino de Deus, seu princípio é obediência à palavra dele.
quando você obedece a palavra dele, você vai na contramão desse mundo. E há uma probabilidade que você não faça sucesso de acordo com esse mundo. Só se olhar para a cruz. Jesus é nosso exemplo. Então não tente ter um exemplo que não foi. Se Jesus não agradou essa humanidade, você não vai ser o primeiro. Ou se você for, eu morro de medo de você. E eu não vou na sua conversa de jeito nenhum. João já tinha falado no tempo dele que os anticristos já estavam aí. Estava na carta dele, já tinha espalhado. Então o que é? Qualquer tipo de ministério que ofusque a glória dele, a gente põe o pezinho para trás. Por mais bonitinho, por mais famoso, por mais rico, não é? Interessante que seja, a gente põe o pezinho para trás. Mas falando de alguns fundamentos, então estou começando por esse. A centralidade de Jesus. Você pega aqui, ó, 1 Coríntios, vamos dar uma olhada aqui, por favor. Eu acho que é 1 Coríntios mesmo. 1 Coríntios capítulo 1. Alguém podia ler para a gente, por favor? Deixa eu ver se é isso mesmo. Olha, vamos lá. 10. Peraí, gente, só um minutinho. Isso, é 3. 1 Coríntios 3, versículos 10 e 11. Alguém pode ler para a gente aí? Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Atenção, plantadores, líderes, veja cada um como edifica. Vai, segundo. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Não tem outro alicerce para a igreja. Isso é palavra apostólica. Não existe outro fundamento para a igreja. Pode ser a maior estratégia, não é fundamento para a igreja. Eu vou ter que recorrer a Jesus o tempo todo. Agora, como é que eu recorro a Jesus? É estatístico isso. Os cristãos evangélicos conhecem pouquíssimo de Jesus. A minha igreja está no meio disso, não se iluda, essa aqui também. Nós estamos no meio dessa estatística. Conhecemos pouquíssimo sobre Jesus. Porque nós sabemos pouquíssimo sobre o Evangelho. Nós gostamos nós lemos o Evangelho que nós gostamos. Qual é o Evangelho que nós gostamos? Pedaços da Bíblia. Aí vem forma um Evangelho com ele. Desde a época lá do Ortiz, eles chamavam de quinto Evangelho. Evangelho segundo os Santos Evangelhos. Não é? Esse é o quinto Evangelho. É esse que nós gostamos. Então esse nós sabemos citar de cor. Nós lutamos contra carne e sangue, contra principados, essas coisas assim. E nós vamos tacando para aqui, para lá, mas peraí. Aí nós fazemos ministério do jeito que a gente quer nesse Evangelho, que a gente crê, mas peraí, o fundamento não é Jesus? Como é que Jesus viu o ministério? É o que eu disse antes aqui. Nós queremos os sinais do reino? Queremos. Deus manifesta os sinais soberanamente. Nós não manipulamos nada. Ele manifesta como quer. Certo, Ela? É Ele que manifesta, senão acabou de novo. Ele manifesta como quer. Joia. Mas aí nós olhamos para Jesus, em que contexto os sinais se manifestam? Ou como Jesus pastoreou as pessoas? Como ele pastoreou os de dentro? Você acha que era fácil andar com Jesus, na comunidade de Jesus? A gente fala, eu gostaria de estar entre os 12. Eu também, mas eu não sei se eu conseguiria sobreviver. Talvez eu fosse mais para Judas. Ganhar o dinheirinho e depois acabar saindo fora. Por quê? Porque para São Pedro, que depois prega no Pentecoste, que vira coluna da igreja, que escreve carta depois, Pedro teve que aceitar ser chamado de Satanás. Se o pastor fizesse com vocês, vai gostar? Mas não, pastor não é Jesus, como eu estou dizendo. Se você não aguenta esses pastores aqui, você acha que você vai aguentar Jesus? Mas essa é a maneira como ele pastoreava. Você acha que Jesus era do tipo de que se um dos discípulos fizesse biquinho, você não vai me visitar, ele ia? Você acha disso? Só se você não conhecer a Bíblia. É aí que eu acho que a gente realmente não conhece. Eu lembro da história do Watchman Nee. Quem sabe quem foi o Watchman Nee? Então, o Watchman Nee, um cristão chinês, viveu lá nos anos 40, por ali. E um camarada que Deus usou muito para o despertamento da igreja na China naquela época.
tem umas coisas muito preciosas dele. O problema do Watchman Nee nem é o Watchman Nee, que vieram depois e foram traduzir as coisas dele e enveredaram por um misticismo louco, um alegorismo doido. Mas o Watchman Nee tem na biografia dele uma coisa interessante, que para ele casar, ele precisava da autorização da tia da esposa. Acho que é algo mais ou menos assim. E aí a tia da esposa disse o seguinte: se ele não fosse na casa dela para visitar, ela não deixava ele casar. Ele nunca apareceu lá, estava casando. Mas aí os irmãos da igreja disseram: por que você não foi? Eu não sou movido a chantagem. Eu não vou porque a pessoa quer fazer chantagem comigo. Ou as outras pessoas começaram a falar que tinha uma mulher na casa dele e que ele estava com uma mulher em casa. E as pessoas perguntaram para ele: é verdade que o senhor está com uma mulher em casa? Ele antes de casar falou: é. E aí correu um boato para tudo quanto é lado. Depois os irmãos da igreja falaram assim: mas por que você não falou para eles que era sua mãe? Estava hospedada na sua casa. Porque eles não perguntaram quem era a mulher. Você entendeu? O que é a questão de caminhar com o Senhor, com Jesus? O modelo de Jesus, ele é diferente do nosso modelo, mas é ele que é o fundamento. Como é que a gente faz? A gente quer fazer a igreja do nosso jeito. A gente quer fazer a igreja que agrada as pessoas ou a igreja que traga as pessoas. Porque a gente vai viver com essa angústia o resto da nossa existência. Como pastor, eu quero que todo mundo goste de mim. Se isso acontecer, eu já estou fora. Eu posso ter absoluta certeza. Porque eu vou ter que desagradar, porque eu sou humano. A Alessandra falou que nós não somos perfeitos, não é? Eu sou humano, vai ter uma coisa dessa aí, e vão ter momentos em que eu vou desagradar, porque eu vou ser manifestação da vontade de Deus. Isso desagrada. E nós não vamos barganhar o que os outros querem ou não querem. Ou se vão deixar de dar o dízimo, não vão deixar de dar o dízimo porque não gostam. Mas é fundamento, ele é o centro. Eu volto o centro da minha mensagem para Jesus Cristo. Ele tem que ser revelado. Na proclamação do Evangelho, não é a igreja que eu revelo. Na proclamação do Evangelho, não é o Espírito Santo que eu revelo. Na proclamação do Evangelho, não é nem a conversão em si, é Jesus. Porque se o Evangelho não descortinar Jesus, que é o que acontece hoje com a igreja evangélica, nós vamos ter um punhado de agregados sem conversão. E eles não vão conseguir nunca andar em obediência, porque eles não se convertem ao rei. Eles não se submetem ao rei. Então eles vivem cheios de energia, cheios de força, cheios de estratégia, cheios de direitos, é ou não é? Cheio de direitos. E esses direitos, aí eu estou falando para líderes, que é isso que é a palavra direcionada aqui, não é isso? Para líderes e para plantadores. Se você ceder aos que estão batendo o pé por justificarem direitos, você está cooperando para a carnalidade dentro da igreja, para a rebeldia, para a independência, o que não tem nada a ver com o reino de Deus. Nós precisamos ajudar irmãos e irmãs a serem submissos ao Senhor e à palavra dele. Se Jesus é a referência, ele é o Senhor absoluto. Certo ou errado? Amém. Jesus diz assim: por que vocês me chamam Kyrios, Kyrios, e não faço o que eu mando? Porque naqueles dias, o Kyrios lá, o Kyrios, como que era o imperador. Ele era considerado como figura divina. O Senhor, era o dono de tudo. Ele era Deus, eles tinham que se prostrar diante dele, tinham que celebrar o culto do imperador. Então quando Jesus chega e fala: por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Ele não estava falando para os de fora, ele estava falando para os de dentro. Ele estava falando para os que se chamavam discípulos. Por que vocês me chamam Senhor, Rei, Deus de vocês? Vocês não me obedecem. Sério isso, né? Não, mas nós estamos vivendo a onda. Mas não é a onda, é a minha palavra. O primeiro fundamento para deixar esse alicerce sólido é Jesus. O segundo fundamento é a palavra de Deus. A gente usa tanto esse negócio de palavra de Deus, mas o negócio está tão combatido, e eu compartilhei isso lá em Belo Horizonte rapidamente com os pastores lá. Nós vivemos no meio de uma igreja evangélica que ela está cheia de coisas aí dentro, gente. Então o que é? Você está numa igreja, e eu vou falar de novo, se eu estiver errado, por favor me corrija, porque eu preciso saber onde eu estou.
Eu estou aqui com os pastores da igreja, com os tratadores, ele está no encontro de líderes, certo? Então nós estamos falando de gente que estrategicamente está aqui para influenciar o resto da comunidade e comunidades em outros lugares, certo? É isso mesmo? Então olha a nossa responsabilidade. Quando você chega aqui e fala para o seu pastor, eu estou lendo esse livro, você está dizendo o seguinte, eu estou arriscando a ter uma concepção de igreja, de reino, que eu não sei se é a sua. Está todo mundo muito solto. Então nós vamos lá para a internet, assistimos os cultos que a gente gosta, os pregadores que a gente gosta. Aí a gente chega para o pastor e fala assim, você já ouviu o pregador fulano pregar? Você já viu aquele livro? Você já assistiu aquele DVD? Como líderes, a gente tem que chegar um momento e falar assim, olha, eu não, você não devia. E sem ter medo. Por quê? Porque hoje na igreja evangélica predomina muito o humanismo, as ciências humanas estão dominando as pregações. Eu estou falando de psicologia, estou falando de sociologia, de antropologia, de filosofia. Isso é o que está arrebentando a pregação hoje do evangelho. Mas essas ciências humanas, elas atraem multidões. Por quê? Porque o princípio das ciências humanas é a felicidade do ser humano. O ser humano em primeiro lugar. É a felicidade a partir do próprio ser humano. O princípio da palavra de Deus é a felicidade pode vir ao ser humano, mas o centro de tudo é Deus. Nós não existimos para a nossa felicidade. Pensem nisso. Pensem nisso. Eu sei, tenho absoluta certeza que alguns aqui estão embarcando numa outra canoa aí. Não pense que nós temos direito a todas as coisas, as melhores coisas daqui dessa terra, a felicidade dessa terra. Não é isso que a Bíblia diz, porque essa terra não é o céu. Senão a gente não precisava de eternidade, não precisaria de céu. Nada nessa terra jamais vai satisfazer a nossa ansiedade, a nossa necessidade pela eternidade, pelo perfeito. Nada vai suprir. Por isso que eu preciso do eterno. Por isso que eu preciso da visitação do eterno, que é o Deus eterno, que entra aqui nessa história e mexe na minha vida. Por isso que Ele é o centro. Senão Ele deixa de ser o Criador. Ele deixa de ser o sustentador. Não é a felicidade do ser humano. Nós não estamos pregando o Evangelho para as pessoas das nossas comunidades serem mais felizes. Estamos pregando o Evangelho para elas serem reconciliadas com Deus. E voltar ao propósito para o qual Deus criou. Que é ter comunhão com Ele e gozar dele para sempre. E glorificá-lo em todas as coisas. E a partir daí proclamar essa mesma verdade para todos os lugares. É isso ou não? Amém. Mas nós não podemos negociar isso. Isso é a palavra de Deus. Então não é porque agora eu sou crente, agora as coisas, né? A Alessandra também falou isso. Não é agora eu sou crente, as coisas estão boas. E realmente, e se a gente fosse bem sincero, agora as coisas ficaram um pouquinho piores. A partir do ponto de vista desse mundo. Mas infelizmente, gente, a igreja está cheia disso aí. Eu ouvi de um pastor e da esposa dele falando comigo. Não, porque o meu negócio é humanismo mesmo. O pastor está chegando no movimento. Eu sou muito humanista. E aí nós vamos ver os livros. Só que as pessoas nem sabem que os livros que eles estão lendo são de humanistas. Não sabem disso. Porque está fazendo sucesso no meio cristão. E agora qualquer um faz sucesso, qualquer um imprime, qualquer coisa, a coisa vai ficando assim. Além do humanismo, tem um liberalismo muito grande. Eu vinha conversando com um amigo meu, na viagem para cá, e eu falava para ele, puxa vida, 24 para 25 anos de ministério, eu nunca vi tanta dificuldade em achar os crentes no meio da igreja. Nunca. Está cheio de arrogantes dentro da igreja, cheio de gente que gosta de ouvir as pregações, louvor nem se fala, mas crente, eu vou chamar de crente mesmo. Crente, que é aqueles que a gente olha e fala assim, ele é crente, sabe? E as pessoas falam, nossa, ele é crente, careta. É esse que eu estou procurando, eu estou doido para voltar a isso. Amém. E que a gente saia com a Bíblia, assim, sabe? E os caras falam assim, que ridículo. É isso que eu estou falando. É isso que é o crente. Que fala, não, que ridículo, você com a Biblão.
Quando eu imitava o Jim Sweat, ainda eu andava com uma desse tamanho, assim, e molinha. Eu tô de saudade disso, sabe? Para olhar e falar assim, nossa, que coisa ridícula. Porque foi assim que eles olharam para Jesus. Porque a sociedade não ia ver ele, o mais riquinho, que está ganhando dinheiro por causa da fé. Não é pastor só não, viu? Porque todo mundo leva a sua parte. Os testemunhos de prosperidade. Não tinha isso lá naqueles primeiros dias. Não tem no decorrer da igreja. Até o século XX nunca teve isso. E a ficha precisa cair. Deus ficou mudo, né? Em 2000 anos de cristianismo. Agora, lá no século XXI, na virada, ele fala: agora sim, vou mostrar para vocês o que é ser próspero. Tadinho dos cristãos primitivos, né? São chicote e perseguição, viraram comida de leão, e outros jogaram piche, queimavam eles. A gente já fala que era falta de fé, tadinho. Não é? É porque eles não tinham fé suficiente. Maldição. Ou maldição, tá? Deve ser a culpa de, sei lá, quem. Então, gente, já jantar? Já, gente. Não sei se tu fala aqui. Então, a gente entra num negócio agora que é liberal. Mas liberal não é de usos e costumes, é liberal de teologia. Que usos e costumes varia de denominação para denominação. Mas a pessoa que vê você de bermuda, né, vai falar que nós somos liberais. Se vê você bebendo, ela vai falar que você é liberal. Nós não estamos falando disso, estamos falando de uma coisa muito mais séria. Que é o que a gente ouvia falar da Europa, dos Estados Unidos, que está aqui hoje. É quem olha para a Bíblia e fala o seguinte: não, isso aqui não é assim. O Antigo Testamento não funciona mais hoje. Tem um pastor aí, aqui no Brasil, escutando na internet, com rasgado na fora. Está cheio de gente assistindo. Cheio de crente enrustido, cheio de problema, deprimido, que aí escreve para os outros para ver se ouve as mesmas coisas. Aí você vai ver o outro que vai falar o seguinte: outros famosos e mais evangélicos escrevem livros, uma turma de São Paulo, que aí vão falar o que? Não, esse Deus que a gente crê, ele não é tão soberano assim. Na verdade, não sabe o que vai acontecer no futuro. Ele está entrando aqui e ele vai revelando aos poucos, é progressivo. Ele chama teísmo aberto. O Ricardo Gondinho, uma turma que segue ele. Então, e essas coisas estão dentro da igreja evangélica. Dentro da igreja evangélica. Isso minou de tal forma na igreja, na Europa, que hoje os templos são só ruínas. E alguns sabem disso. Eu trabalhei, eu pastoreei lá, o povo de lá. É isso que aconteceu. Por causa de coisinhas assim. Mas sabe quando começou? Quando as pessoas começavam a falar coisas que não tinha na Bíblia e achavam que era de Deus. E aí a gente vem, a herança, e quando eu falo isso, eu sei que eu tenho que ter muito cuidado, mas não é pisar em ovos, eu preciso esclarecer. Nós vivemos as consequências do movimento feminista, hoje, socialmente falando. Mulheres, não pensem que eu tenho preconceito, pelo amor de Deus. Mas eu não tenho medo de falar isso, não. Nós vemos a consequência disso, porque foram invertendo os papéis. O movimento feminista lutou tanto pela igualdade, que confundiu-se igualdade no sentido de direitos humanos, com igualdade no sentido de papéis. Nós não temos os mesmos papéis. E aí entra nessa confusão de gênero que a gente existe, que a gente está vendo hoje. A igreja ajudou muito nisso, muito. Por que a igreja ajudou nisso? Porque historicamente as universidades existem graças à igreja cristã. Os ensinos, as ciências humanas, elas proliferaram, se é que isso tem interesse para você, por causa da igreja, dos pensadores cristãos. A psicologia surge por causa da revolta de algumas pessoas com o judaísmo e com o cristianismo, que é o caso de Freud, é o caso do Jung e outros que estão por aí, o Carl Rogers e outros que estão, que até hoje são os papas da psicologia, que influencia diretamente a pregação, os livros que você lê de autoajuda. Você não sabe disso. Você não sabe disso. Influencia a adoração, toda voltada para mim, para a minha experiência, para o meu bem-estar. Mas a raiz disso está lá. Você vai falar assim: o que tem isso a ver com a gente? Tudo. Porque isso tem a ver com o evangelho que você prega. Isso tem a ver com a igreja que você trabalha nela hoje. E, infelizmente, isso está aí dentro. A Vinha lá nos Estados Unidos está cheia disso. Eu disse para os pastores. Cheio, encharcado disso. Quando morreu o líder do movimento, um camarada
que tinha dito que o seguinte: se fosse recomeçar, o João Wimber, eles não traduzem João Calvino, tá? Vamos traduzir, né? Mas João Wimber também. Ainda vou descobrir o que é o Wimber para a gente traduzir melhor. Não é que é João das Couves, vai saber. Mas esse cara, quando morreu, ele disse que se fosse recomeçar o movimento, a história dele, ele ia recomeçar estudando mais a Bíblia, orando mais e trabalhando com os pobres, ponto final. Aí alguns pastores, ligados à onda do poder, começaram, alguns saíram da vinha, e outros começaram a falar: John Wayne morreu porque estava ficando tradicional. Mas a sensatez, para quem se expõe à palavra de Deus, em algum momento ela chega. E quando chega, você faz concertos. Eu não tenho responsabilidade, eu não tenho vínculo nenhum de obrigação de sustentar o que eu falei ontem, se estiver em desacordo com a palavra de Deus. Nem você pode ter. Precisar, você tem que chegar para a sua igreja, sua comunidade, e dizer o seguinte: eu estava errado, olha aqui, a Bíblia está certa, né? E olha, eu preciso consertar, vamos consertar, gente? Vamos mudar? Eu vi a coisa de um jeito, mas não era o jeito que a Bíblia ensinava. Então quando alguém chega para mim e fala: mas como é que você pregava e não via? Porque eu pregava e estava dando certo. Eu fui formado nesse ambiente, crescimento de igreja, está explodindo. Até o momento que eu precisei ficar eu, a Bíblia e Deus. Aí o negócio pegou fogo. Aí o fogo desceu mesmo, mas me queimou assim. Eu virei um torrezo. E aí você morre de vergonha, né? Eu disse que da outra vez que eu estive aqui, eu voltei numa das igrejas que eu pastorei para pedir perdão. Eu enchi gente de demônio lá só para eu tirar. Eles acreditavam, ficavam endemoniados. Eu pegava e tirava o demônio, né, Cleber? Você fazia isso, mas era inconsciente. Era inconsciente. Sabe essa coisa da etiqueta da roupa do fulano? Aquela etiqueta é do capeta, aquela roupa é do capeta. Logo, ele tem um demônio. Logo, ele precisa ser liberto. É lógica. Só não tem nada a ver com a Bíblia, mas é lógica. Aí você prega a lógica e as pessoas falam: é verdade, então eu estou demoniado. Então vem aqui, eu vou te libertar. Pronto. E aí você dá um testemunho e fala: eu orei por alguém que tremeu. Eu falo: se você demoniado treme, eu também vou tremer. Eu contei essa história. Eu estava num sábado à noite esperando um amigo meu pastor para a gente sair. Uma outra igreja que eu pastoreava, e ele estava lá orando por uma moça. E nada de gente. Aí ele questionava: fala capeta, não sei o quê, dá seu nome, o bicho não dava nome, quem está aí e tal. Aí eu falei assim: não, eu estou achando um negócio estranho. Eu já estava mais na fase sensata. E ele está lá. Aí eu cheguei para a moça e falei assim: você está sentindo alguma coisa? Ela falou: não, tá bom. E meu amigo orando, eu não estava orando, eu só fui fazer essa perguntinha, porque ela começou a bater a mão. Aí eu cheguei no ouvido dela e falei assim: se voar eu te dou uma pedrada. Aí ele falou assim: o quê? Eu falei: quando eu moro não tem. É simples, não é? Não é simples? Começou a bater lá. Você já tinha tomado Red Bull, o que era? Eu cheguei e falei: se voar eu te dou uma pedrada. Você é doido? Não, porque quem está na carne merece uma pedrada mesmo. E de alguma forma está ficando endemoniado mesmo, porque está mexendo com a mentira. Mas algumas vezes é a gente que traz isso. É verdade. Não é? A gente que traz, a gente vê, funciona. Funcionou com o outro, vai funcionar com todo mundo. E não é assim o negócio da palavra de Deus. E, infelizmente, a igreja evangélica é pobre do conhecimento dos evangelhos. Ela é assim, carente do conhecimento dos evangelhos. Ela é carente do conhecimento de doutrinas bíblicas. Por isso que fica tudo inseguro, morrendo de medo do diabo. Não tem segurança em Deus, não conhece a obra da cruz, não conhece o poder da ressurreição, ele conhece só o poder da emoção. E meu amigo, minha amiga, o poder da emoção acaba assim, não, rapidinho. E a hora que acaba vem a rotina. Deixa eu dizer uma coisa, Augusto e outros. A hora que chega a rotina, seus bons amigos vão embora. Eles vão embora da igreja. Eles vão para onde tiver um outro espetáculo mais emocionante. Porque na hora da rotina só fica a palavra de Deus. Amém. Só fica a palavra de Deus. E aí,
Se você não quiser conviver com rotina, o que você tem que fazer para manter multidão? Você tem que fazer programa. Cuidado, cuidado, Fernando, cuidado. Para não encher de programas, mas segurar os crentes. Quem tem que segurar os crentes é o Espírito Santo. Não, eu vou ficar com pouca gente. É gente de Deus. É essa gente. Sabe por que a gente está aqui hoje falando isso? Teve pouca gente que perseverou e veio um missionário para cá. E começou a pregar. É pouca gente. Deus não faz obra como Deus faz com pouca gente. O Evangelho chega através de 1 ou 2, gente, nos lugares. Não chega. Você acha que chega através das mega igrejas? Mega igreja está curtindo ali, ó. Está dançando, está celebrando, não sei o quê, está lá o tempo todo. Aí tem um ou outro que Deus pega assim e põe, que vai viver essas angústias da família, né? E vai pôr num lugar onde nenhum de nós quer ir mais. Mas se não for gente como vocês, o Evangelho não vai. E daqui se Jesus não voltar, eu gostaria muito que voltasse antes. Se ele não voltar, não levar a gente, daqui a 30, 40 anos, vai ter gente lá celebrando, porque teve um casal que foi para ali, enfrentou problemas com a família, filho, não é aquela coisa toda, perseverou pregando o Evangelho. Isso é semente, sabe? Mas não precisa ter muita convicção disso. Isso é uma questão fundamental na vida da igreja. A outra coisa, outro fundamento é o reino de Deus. Pessoal, por que você me chama Senhor? Você entende o que é esse negócio de reino de Deus? Para ter um reino, pressupõe que você tem o rei e você tem súditos. É básico. E aí eu vou te dar uma dica. Adivinha quem é o rei e quem são os súditos? Vê se adivinha. Adivinhou? Ou você acha que você é o rei? Vamos falar, nós somos filhos do rei. Somos por adoção. Direito a todas as coisas é só um unigênito. Nós somos filhos por adoção. Nós somos adotados em Cristo. Essa é a doutrina bíblica. Nós queremos herdar todas as coisas aqui, nós não vamos herdar. Nós queremos comandar esse mundo porque somos filhos do rei, nós não vamos comandar, porque não é esse mundo que nós vamos reinar sobre ele. Esse mundo jaz naquele que é o regente dele, o príncipe desse mundo. Então, se eu quiser as coisas desse mundo e reivindicá-las, eu vou ganhar só coisa do diabo. Já falei isso aqui, cuidado, a gente está dando restitui. Restitui não. Se restituir vai te dar um inferno. Se você pedir para Deus o que você merece, Ele vai te julgar nos quintos dos infernos. Não canta isso não. Isso é contra a nossa teologia da vinha. Eu sou a coruja da teologia. Eu já falei, se alguém falar assim, qual a imagem você tem de você na vinha? Já viu um livro, a coruja em cima? Aquela coruja fica lá, sou eu. É o chato, fica lá, em cima do... É o guardião da tradição, né? Cuidado com o Harry Potter. Mas por quê? Cuidado com o Harry Potter. Mas ele está amarrado. Até eu amarrei. Bom, mas é isso mesmo, gente. Porque senão a gente vai entrar nessa conversinha. Ela é muito gostosa. Sério? Também vai falar de Deus um negócio seríssimo. Como é que você vai plantar a igreja se você não conhece a palavra? Como é que você vai ser pastor se você não sabe ensinar isso para as suas ovelhas? Agora eu vou ficar bravo. Porque eu estou preocupado hoje, agora eu estou falando como presidente da Associação Vinha no Brasil. Estou preocupado hoje com os pastores, com os plantadores e futuros pastores. Porque se você não tem capacidade de chegar e ensinar o que é básico, você vai ensinar qualquer coisa para esse povo. E você vai se responsabilizar, porque não se engane, nós vamos prestar contas ao Senhor um dia. Todos nós vamos prestar contas do que nós fazemos, do que nós falamos, do que nós ensinamos. Então, eu acho que foi o Augusto mesmo que falou aqui, de que viu a seriedade do negócio, a responsabilidade. E é isso mesmo, porque nós estamos mexendo num ofício sagrado. Nós estamos cuidando de almas, de vidas preciosíssimas que pertencem ao Santíssimo Deus. Esse é o ofício sagrado. Não tem psicólogo, não tem médico, psiquiatra, ninguém que vai mexer no que nós mexemos. Por isso que o negócio é muito sério.
é só Deus é uma coisa passiva, assim, Deus chamou, eu estou. Deus chamou, eu estou, não. Quando você vai ler aqui a orientação bíblica, Paulo fala assim, olha, coisa extraordinária é aspirar ao episcopado. O que é episcopado? Pastorado. Na verdade, a questão do bispo era supervisão. Era um papel presbiteral. Por isso que é a função dos presbíteros. O pastor e presbítero tem uma diferença enorme. Mas ele fala, são aqueles que aspiram, que desejam. Não é só um chamado místico. Ele deseja. Você deseja? Você deseja pastorear? Não, eu não quero pastorear. Deus está me chamando. Não vai pastorear. Ele fala que o negócio é quem deseja. Em 1 Timóteo, leia a Bíblia, está lá. Não tem esse negócio. Porque Deus, teve uma moça que falou isso para mim. Ó, pastor, Deus me chamou para ir para o campo missionário, mas ele sabe. Eu só vou se eu casar. Ah, então Deus chamou, ele sabia que você não ia, porque Deus então te chamou na hora errada. Ele errou a hora. Ele errou a hora. Você está vendo como é que a gente é? Tem gente que fala assim, eu já falei com Deus que assim eu não vou. Eu falei, joia, você tem duas coisas que você está me falando. O quê? Você está confusa? Olha, três coisas. Você está confusa, você está mentindo, ou você está em desobediência? Qual das três? Você quer cair em qual delas? Porque se você estiver confuso, tudo bem. Vamos dar uma chance. Se você estiver mentindo, Deus não te falou nada, que é o que eu acho. O que eu acho. Deus não falou nada, chamou nada, e você está achando que foi Ele. Agora, se você me garantir que Deus chamou, então você está em desobediência, isso é rebeldia, e no Antigo Testamento isso é pecado, feitiçaria. O que você quer para a sua vida mesmo? Se foi Deus chamou, junta as malas e deixa fora. Não importa se é para o outro lado da rua, é para o Evangelho. Não é? Se Deus mandou, nós ouvimos isso aqui hoje, sabiamente. Quando Deus manda a gente amar o outro, não interessa se a gente gosta, não. Não está mandando gostar, não. Mas se Deus mandar jogar uma pedra no lago, sai, vai para a beira do lago pegar a pedra. Como eu não achei pedra nenhuma no caminho, pode ficar tranquilo, vai jogar uma pedra lá. Se Deus te mandar jogar uma pedra no lago, vai jogar. Agora vai perguntar para Deus, o Senhor conhece a minha estrutura? Eu não tenho forças. No Salmo diz que o Senhor conhece a minha estrutura. Aí vai dar aulas de teologia para Deus. Deus fala só, desculpa, eu não entendi minha palavra direito. Eu falei, mas eu não entendi. Quando eu mandar aí, vai. Quando eu mandar amar a esposa, ame. Quando eu mandar sujeitar o marido, sujeite. Quando eu mandar criar os filhos no temor do Senhor, crie. Quando eu mandar corrigir os filhos, corrija. Quando eu mandar os filhos respeitar os pais, respeitem. Isso é a ordem da palavra de Deus. Mas a sociedade ela está indo para o inferno, gente. O governo desse mundo vai na outra mão. Mas o reino de Deus é outra realidade. Só que na Vineyard, nós temos esse costume de achar que reino é só para poder. A gente que desobedece o rei quer poder? Eu não acredito. Eu não acredito. E vejo muita manipulação fora, dentro, em qualquer lugar. Se não tem obediência, eu desconfio do poder. Desconfio mesmo. Não, porque aí Deus é obrigado, Ele não é obrigado a vir. Se você olhar para os evangelhos, o reino não começa com o poder. O reino começa quando nós nascemos de novo. E nós nascemos para viver uma nova realidade. Nós não somos mais cidadãos daqui, somos cidadãos deles, desse reino. Nós não vivemos mais de acordo com esses valores, mas de acordo com os valores do reino. Nós não fazemos mais a nossa vontade, sim a vontade dele. Amém? Amém. Por isso que se Deus falar, a minha vontade é que você fique em pé. Mas todo mundo está sentado. A minha vontade é que você fique em pé, fique em pé. Porque essa é a vontade dele. Acabou. Não faz sentido. Vou dizer uma coisa para vocês, a vontade de Deus não faz sentido nesse mundo. Não pense que faz. Mais outra coisa, para plantadores também, não tente explicar para as pessoas por que Deus está fazendo ou não está fazendo. As pessoas naturais não entendem as coisas espirituais. Por isso que elas precisam converter através do Evangelho de Jesus Cristo. E sem o Espírito Santo elas não vão entender nada. Para ter o Espírito Santo elas precisam crer, ser batizadas. Não é isso que está na Bíblia? Mas para ser batizada, elas têm que se arrepender. Mas para arrepender elas têm que ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Não é o Evangelho do aceite Jesus.
É o evangelho de que ele foi crucificado e morreu nossa morte. Não é? É o evangelho do reino de Deus. Então, sem essa pregação do evangelho, que tipo de convertido nós vamos ter? Que tipo de igreja nós vamos ter? E diria até mais, que tipo de liderança nós vamos ser? O outro fundamento aqui, ó, vamos fechando, né? Já para... Você falou meio de meia? Não, pode ir. Não, 3 meio de meia. O outro fundamento é a igreja. Então, olha só. Alicerce sólido, eu citei alguns aqui. Centralidade de Jesus, palavra de Deus, reino de Deus, e aí vida de igreja. Vida de igreja, a gente tem, desde Jesus para cá, a gente vê um modelo de comunidade. Comunidade. O que é essa vida em comunidade? É vida em comum mesmo. Esse é o princípio. Mas aí você tem vida em comunidade, você tem congregação e você tem missão. Então, a vida em comunidade é esse vínculo relacional. E isso é absoluto. É ensinar isso que a igreja... Eu acho que você falou que a igreja não é um programa, não é prédio, não é... Foi um negócio desse? Faz acontecer. Foi. Então, a igreja é gente. Você falou mais ou menos assim? Um contexto. Então, a igreja é gente, são pessoas. Igreja não é lote, igreja não é prédio. Você vai ter que ter lote, construir. Isso é missão americana, colonização passada. Tem esse negócio de para ter igreja, tem que ter um lote, tem que ter uma construção. Esse é o caminho contrário. Isso é a última coisa. Isso não é a primeira. Porque depois que você põe um lote e constrói, você tem que ter gente lá. Você é obrigado a fazer um trabalho que você sabe que nem precisa fazer. A plantação começa com um grupo em casa. Esse é o princípio da vinha. Começa com os grupos cristãos. Começa com a casa, porque a gente abre a casa. A gente celebra junto, a gente come junto, toma café. Mas não era isso que Jesus fazia? Não é? Por que a gente acha que fazendo diferente vai funcionar mais? A reforma, não estou falando de forma, estou falando de conteúdo. Porque a minha forma vai mostrar qual é o meu conteúdo. Se eu quero começar já com a estrutura, eu vou ter que viver para sustentar essa estrutura o resto da vida. Se eu começo com relacionamentos, eu estou mostrando que a prioridade é Ele entre nós. Amém. É Ele entre nós. Amém. Não é a estrutura. Eu gosto de falar coisas da Vinha, não ficar só falando dos outros, né? Fala da nossa família. Depois da crise de 2008 lá nos Estados Unidos, tem um punhado de igreja da Vinha que fechou. E tem um punhado fechando. Por quê? Porque o pessoal depende de estrutura. Depende dos grandes teatros, dos grandes auditórios. E quando não tem do jeito que eles gostam, porque é muito caro, eles não têm mais como pagar aluguel, eles vão mudar, aí o povo vai embora. Só que a Vinha começou num grupo caseiro, depois foi para a escola e ficou muitos anos. Um dos lugares que Deus está fazendo muito hoje no mundo é lá no Reino Unido. E até recentemente a primeira Vinha ainda reunia uma escola. Tinha 800 pessoas numa escola, fui lá. E o pessoal, os músicos famosos, a gente canta as musiquinhas dele aqui, carregam na caixa até hoje. E colocando lá. Só de eu brincar isso na minha igreja, vai ter que carregar a caixa? Vai ter que montar o som? Mas não, vai ter não acabar com o louvor, dá vontade de falar isso, né? Mas também se acabar, o povo vai tudo embora, vinhado, sem louvor. Diferença, né? Reino, vinho. Vocês entenderam o que eu estou falando? Então, gente, comunidade. Aí nós vamos para congregação. Eu e o a gente conversou um pouquinho hoje. Estava olhando nos evangelhos a importância das sinagogas naqueles dias lá de Jesus. Eu estou ensinando isso, inclusive, com a classe nossa de estudos lá em Belo Horizonte. Porque a gente lê e vê assim, na sinagoga Jesus entrou, curou. Aí ele curou e teve um povo que não gostou. Aí quem não gostou? Os fariseus. Mas Jesus expulsou o demônio. Mas ele curou o homem assim. Aí fez não sei o quê. Aí a gente olha, isso é muito legal, mas olha um pouquinho antes. Porque várias vezes Jesus entrou na sinagoga. Entrou de novo na sinagoga. Paulo ensinava na sinagoga. Proclamava o evangelho na sinagoga. Que importância tem isso para nós? Tudo que está na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, tem importância direta para o tipo de igreja que nós fazemos hoje. A sinagoga, ela era a congregação de hoje. Quando eu falo congregação, sabe o que é, né, gente? O povo reunido. Não sei, alguns têm essa tradição de pensar congregação é pode pregação, congregação e igreja. Esquece isso. Eu falo congregação, eu falo de reunião. Então a sinagoga era isso. Nos dias de Jesus tinha 480 sinagogas em Jerusalém.
Era onde eles frequentavam. Você vê como é que sempre teve esse punhado de congregação local. Não tão antibíblicos assim. O cara devia falar assim, não vou ter rabino, não, vou no outro. Continua a mesma coisa. Mas interessante é que eles não faltavam de forma alguma à reunião no sábado. A não ser crianças, mulheres e escravos que eram liberados, não eram obrigados. Mas acima de 12 anos, os meninos tinham que ir. Porque tinha uma catequese que acontecia em casa, a catequese dos judeus, que começava com os 4 anos de idade, a formar um menino, não é isso? Com 12 anos ele ia lá para seu bar mitzvah, sua crisma, sua profissão de fé, como você queira chamar, era a fase adulta. Dali para frente, a catequese dele continuava dentro da sinagoga. Eu não sei qual o contexto de vocês, o catecismo não é uma coisa católica. Eu nem falo catecismo, mas já vem. Começou. Catecismo, catequese é do grego catequel, que é repetir. E aprender por repetição. As igrejas reformadas tinham isso riquíssimo. E nós perdemos isso. Os pais ensinavam. Você pega o catecismo breve, por exemplo, da Confissão de Fé de Westminster, que é riquíssimo. Riquíssimo. Você vai passar isso para os seus filhos. Pergunta, resposta, endereço bíblico. Os meninos crescem aprendendo Bíblia, aprendendo doutrina bíblica, e crescem com isso. Eles podem ir para onde for, ter semente da palavra e do reino dentro desses meninos. Amém. Aí hoje a gente quer derrubar tudo. Derruba a escola dominical, derruba o catecismo, deixa os meninos crescer. Eles viram adolescentes e vão para a rua. Vai para a droga, vai para a prostituição. E aí eles pegam, agora vamos orar, agora? Agora você acha que a sua oração, porque a minha oração tem poder. Tinha poder você enquanto eles estavam debaixo do seu cuidado, e você não ensinou a Bíblia como devia, e você vai prestar conta disso para Deus. Não vem achando que agora a oração vai fazer o que você devia ter feito, não. Não vai. Não vai. Eles vão ser frutos do que você plantou no coração deles. A Deus pode mudar? Deus pode tudo, meus queridos. Deus, inclusive, pode salvar todo mundo sem você pregar, é dele. Mas você quer conversar sobre nós e Deus? Aí é covardia, não? Porque aí a gente para aqui agora e vamos embora. Aí o fatalismo lá de trás, de quem acreditava ou acredita, na predestinação supralapsariana, sabe o que é isso? Não? Sabe? Você sabe, não esquece. Não vai adiantar muita coisa na sua vida. Mas é os fatalistas que acham que Deus vai fazer, não precisa fazer nada. Deixa que ele faz. A gente não percebe muito a coisa assim. Então onde é que é? Puxa vida, eu vou ensinar meu filho. No modelo judaico, e o cristianismo surge como uma seita judaica, vocês lembram disso? O cristianismo no início não era a igreja evangélica. O cristianismo era uma seita judaica. Como seita judaica, ela dava prosseguimento àquilo que ela tinha. Então os pais ensinavam o menino, ensinavam a catequese para ele, da fé. Aos 12 anos ia para a sinagoga, e os homens principalmente, aquele contexto lá, eles eram catequizados. Aí Jesus vem ensinar na sinagoga, e Jesus não para, momento algum, de frequentar a sinagoga até morrer. Aí a gente vai ver os discípulos, eles vão, você lê em Atos 19, por exemplo, Paulo só para de ensinar na sinagoga porque o povo vai matar ele. Aí ele vai para a escola do tirano. E é engraçado, né? Porque olha como são as coisas, gente. Paulo vai em Éfeso, né? Que é o negócio da guerra espiritual que a gente gosta, conquista da cidade, tinha Diana dos Efésios, lembra aquilo? Principado, o povo vem, negócio maravilhoso. Estudar aquela coisa de Paulo ali é maravilhosa. Paulo vai lá e começa a ensinar reino de Deus. O assunto é um só, reino. Pode ler lá. Então, ensina reino todos os sábados na sinagoga. Todos os sábados, porque ninguém faltava em reunião de congregação. Beleza, aí eles começam a criar casos com Paulo. O que ele faz? Ele pega os discípulos que criam no reino e vão para a escola de tirano. E aí durante 2 anos ou 2 anos e meio, ele ensina todos os dias 5 horas por dia. Eles são assim. E a igrejinha aqui chora de ouvir pregação de 30 minutos e 40. Esse é o tipo de crente que nós temos, medíocre. A menina não caiu lá que eu Por isso que nós temos uma cristandade medíocre, que não aguenta o ensino. Agora o detalhe, Jesus não faltava à sinagoga porque ele ia ensinar. Possivelmente ele não seria contratado como pastor das nossas igrejas hoje, porque a gente quer pregar tudo. Principalmente palavra objetiva rápida, que não fácil de pensar.
Não era o caso de Jesus. O caso de Jesus era o contrário, era ensino, demorado, longo, depois vinha o poder. Naturalmente. Mas o poder vinha confirmando o ensino do reino que ele tinha trazido. O poder não vinha só pelo poder. Ele chegava e falava, o reino chegou, ele ensinava os princípios do reino, o Espírito do Senhor está sobre mim, me enviou a pregar o evangelho aos pobres, a restaurar a vista aos cegos, curar os oprimidos, libertá-los, pronto. E proclamar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu isso. Aí aparece um homem doente. Aí aparece um demônio e grita. Por que o demônio grita? Porque o ensino que veio do reino manifesta o poder. Eu estava pregando o evangelho esses dias sobre a cruz, lá na igreja. Aí tinha duas moças assim, quando eu pregava, ninguém chorava. Eu estou falando da cruz, estou falando de moça, de namoro, da cruz. E a moça chorava. E uma outra chilena lá também abriu o buejo, ela gostou e chorou junto. Aí no final elas queriam conversar. Vamos conversar? Vamos. São 2 horas conversando. 2 horas. Nosso culto lá de manhã também. Termina o almoço, todo mundo tem pressa para almoçar, igual aqui, do mesmo jeitinho. Mas a moça vira para mim e fala assim, mas eu preciso esclarecer umas coisas. Eu olhar para minha família que está de fome. Tá bom, vamos esclarecer. Aí a moça dizia o seguinte, eu não lembrava mais que eu quero ouvir o Evangelho de Jesus. Quando ela saiu de uma igreja grande, estava fazendo um curso famoso em Belo Horizonte. Aí a outra moça do Chile veio da Vineyard, lá do Chile, de uma igreja grande, e estava 2 anos fazendo curso lá em Belo Horizonte. Nunca foi lá na igreja. Tem o pessoal do Pará também que já esteve lá fazendo esse curso, nunca foi na igreja. Só heresia. Só heresia. Lá. Elas começaram a ser libertas pela palavra que estava sendo proclamada. Amém. Só que ele foi para a Bíblia, para o Evangelho. E ela chega e fala assim, eu não sei o que eu fiz, eu sei o que vocês fizeram. E vocês também sabem o que vocês fizeram. Vocês compraram, pagaram o preço daquilo que vocês acharam interessante. E vocês vão ser fruto disso agora. Vocês acham que vão ser felizes. Vocês vão ter que triunfar sempre. E ter vitória em todos os aspectos. E a hora que não tiver, porque tem pecado. Ou faltou fé. Certo? Certo. Está vendo? Não precisa muito para ter revelação. Sabe quem tem com vocês? Diabo. Eu não tenho medo de falar. Por quê? Porque eu estou pregando na minha casa. Você entrou aqui e não estou te falando. Nós ficamos 2 horas. Conclusão final: 2 moças lindas, preciosas, precisaram de pastores. Sabe? E que saíram das suas igrejas sem ser enviadas. Não foi os pastores que mandaram. Porque agora você vai para o seminário na hora que você quer. Não é? E aí depois volta para a igreja querendo ser líder. Mas é a presença. Sabe o que aconteceu, gente? Ministrei, orei por elas, foram embora, tranquilas. Sabe o que aconteceu naquele momento? Sinal do reino, manifestação de poder. Sem ter que fazer show. Sinal do reino não é o que eu falo, nem para os outros espíritos. É quando essa palavra entra, começa a explodir, transformar as pessoas. Pronto. Você fez sua parte. Isso é naturalmente sobrenatural. Precisa da gente fazer, criar na cabeça das pessoas. Você tem que ver assim, experimentar assim. Eles vão fazer, porque o reino de Deus está presente, porque as pessoas estão no lugar certo. Quando eu falava da sinagoga como congregação, eu dizia o seguinte: Jesus não abriu mão das reuniões, Paulo não abriu mão das reuniões. Por que a gente abre mão da reunião domingo de manhã? Nós não temos permissão de Deus. Eu vou falar isso de uma maneira que vai soar legalismo, mas me entenda à luz do que eu falei até agora. Nós não temos permissão de Deus para faltar em uma igreja, não. Amém. Não existe nada mais importante, não. Muito menos corrida, jogo de tênis, futebol, festa. Eu fui à festa, voltei tarde. Quem mandou você ir à festa e voltar tarde? Não volta. Os meninos, agora a festa é 11h30, meia-noite que começa. Não deixa aí. Mas os jovens hoje são assim, os jovens de lá, os meus não. Os meus filhos não. Mas a festa da formatura do amigo começa meia-noite, mas os meus não vão. Isso é hora deles dormirem, Deus fez a noite para dormir. Ou não, gente? Porque senão vão mudar tudo. Vamos trabalhar durante a noite e dormir durante o dia. Mas não é isso que Deus fez. Ele falou assim, você está sendo duro. Estou sendo duro. Isso é normal.
Porque o normal virou algo radical demais agora. Aí como é que você vai tirar alguém da cama de manhã animado para ir para a igreja? Vocês estão entendendo? Mas é. Aí eu trabalhei a semana inteira, estava muito cansado de ouvir isso aqui. Eu ouço isso lá. Nossa, não aguentava mais não. Então morre. Você não aguentava no culto, que é lugar de renovação da sua existência, você precisa morrer. E o único lugar que a gente renova a força é em Deus. Ah, mas eu esqueci que vocês estão na igreja, mas não são crentes, né? Se vocês fossem crentes, vocês iam descobrir isso. O lugar de renovar a força é em Deus. Aí é a ação do Espírito Santo em mim. Quando você acha que a cama vai te renovar mais? Acordar tarde, almoçar, vai te renovar mais. Não é? Sério? Negócio de igreja não é sério. Bom, vai. Vamos orar. Depois a gente vai seguir.